Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Vamos, nesta oportunidade, trazer algumas novidades relacionadas à reforma tributária, mais precisamente relacionadas à sua regulamentação. Regulamentação da reforma tributária. A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 13 de agosto, o texto da segunda fase da regulamentação da reforma tributária, que define novas regras para a taxa de heranças por meio do Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, o ITCMD. A proposta ainda define que planos de previdência privada poderão ser taxados ao serem transmitidos para os herdeiros do investidor. Essa segunda fase da regulamentação também fixa as regras para a composição do Comitê Gestor dos novos impostos. O texto segue agora para a aprovação do Senado Federal, que deve definir também a nova alíquota máxima do ITCMD. O que é o ITCMD? É o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. Esse é um imposto estadual pago pelos contribuintes que recebem dinheiro, bens ou direitos por meio de herança ou doação. Como funciona atualmente? Quem receber uma herança ou doação deve declarar os valores e pagar o imposto. Se houver mais de um herdeiro, cada um pagará o tributo sobre o valor que recebeu. As alíquotas variam entre os estados, mas não podem ultrapassar a 8% sobre o valor da herança ou doação, segundo determinação do Senado Federal. Se for um imóvel, o imposto será recolhido ao estado em que o imóvel estiver localizado. Se forem bens móveis, para heranças, o recolhimento será feito pelo estado onde for feito o inventário. Já para doações, o recolhimento é feito no estado onde mora a pessoa que recebeu. O que muda com a reforma tributária? A reforma tributária torna obrigatória a cobrança de uma alíquota progressiva sobre as heranças, até atingir uma nova alíquota máxima a ser definida pelo Senado Federal. Assim, os patrimônios menores serão taxados com alíquotas também menores, e quanto maior for o valor da herança, maior será a taxa a ser paga. A alíquota máxima será aplicada somente aos grandes patrimônios. Cada estado definirá, porém, o que considera um grande patrimônio. Os estados é que irão definir quais serão as alíquotas cobradas, levando em conta o valor e outras características da herança ou doações realizadas. A tendência é de uma uniformização em todo o país, e que a máxima seja de 8% em todos os estados, o que pode dobrar em alguns casos, já que em alguns estados hoje o máximo é de 4%. Cabe ressaltar que certos estados já aplicam atualmente uma alíquota progressiva que varia de 1% a 8%. Como ficará a tributação do ITCMD sobre os planos de previdência privada? Os estados irão decidir se os planos de previdência privada serão taxados e qual será o valor da alíquota. No entanto, o Senado Federal definirá uma alíquota máxima para a cobrança do ITCMD sobre a Previdência. Pelo texto aprovado pela Câmara, se o plano for o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, o investimento será taxado independentemente do prazo em que os recursos já estiverem investidos por quem está transmitindo a herança. Já para os planos VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, o investimento só será taxado se os recursos estiverem investidos há menos de 5 anos. Para os investimentos no VGBL, que ultrapassar o prazo de 5 anos, mesmo quando forem transmitidos aos herdeiros, não haverá a cobrança de imposto. Aqui, em relação ao ITCMD sobre os planos de previdência privada, o que o governo está procurando fazer é evitar uma evasão fiscal que pode ocorrer quando o investidor tem aplicações financeiras por um longo período de tempo, ao chegar a uma idade mais avançada, onde reduz aí a sua expectativa de vida, e por isso está migrando os valores dessas aplicações para planos de previdência privada, que no caso, esses valores investidos na Previdência, ficando como herança, não teria uma tributação efetiva como se ele estivesse aplicada no investimento financeiro, por exemplo. Então, tentando buscar evitar esse tipo de situação, o governo pretende taxar também as heranças recebidas provenientes dos planos de previdência privada. Aqui, com uma diferenciação. No caso do VGBL, seria taxado apenas os planos firmados nos últimos 5 anos da data de transmissão da herança. Pois bem, apresentamos aí mais uma etapa do processo de regulamentação da nova reforma tributária, que foi encaminhada agora para o Senado para análise e votação, juntando-se à primeira parte já enviada anteriormente, que também se encontra em processo de análise para futura votação. Com isso, o governo espera que até o final de 2024, as duas propostas enviadas ao Congresso sejam avaliadas e regulamentadas definitivamente. Temos aqui no canal Monetário vários conteúdos relacionados ao processo da nova reforma tributária, que você poderá acessar e conhecer melhor todos os impactos que ela poderá gerar para as empresas, para o governo e principalmente para a população em geral. Finalizando essa apresentação, solicite aí o seu like e não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.